De compartilhar uma palavra com você sobre a visão dos 1000. Talvez você está envolvido nessa igreja, na liderança. Eu lembro, lá na Lapa tem muito palmeirense, né? Nem todo lugar é perfeito, os irmãos sabem disso, né? Sempre tem defeito, né? Aqui é um lugar abençoado por Deus, tem. Poucas palavras bastam, sabedoria. E uma vez tinha um grupo de palmeirenses ali próximo da igreja da Lapa, na Guaicurus, e eram muitos, né? E tinha um corintiano no ponto de ônibus. Eu estava no ponto de ônibus e ele estava falando do Corinthians alto e tudo. E quando ele viu os palmeirenses, aquela velocidade, aquela agressividade, aquela coisa louca, querendo bater nos corintianos. A Corinthians e Palmeiras tinha jogado há muitos anos atrás, na época que o Corinthians estava um pouco melhor das pernas. E aquele cara gritando Corinthians e tudo, os palmeirenses nervosos tinham perdido. E de repente ele pegou a camisa do Corinthians, ele jogou fora e começou a gritar: Palmeiras, Palmeiras. Porque ele não tinha outra opção a não ser gritar Palmeiras e jogar a camiseta fora. Aonde eu quero chegar com você, você sabe que fazer parte de uma igreja de 1000 membros está além do que ter 1000 pessoas frequentando uma igreja. Você precisa entender que 1000 faz parte de uma promessa bíblica. Eu quero mostrar para você, eu quero falar sobre visão, sobre transição, sobre ajuste e sobre promessa. Você só tem condições de estar sentado nessa cadeira, sem você cair no chão, porque tem 4 pés que sustentam essa cadeira. E eu quero falar sobre 4 sustentação de uma igreja de 1000 membros. Talvez você não tenha ideia da implicação que é você fazer parte de uma igreja que tem 1000 membros. A consequência de uma igreja de 1000 membros é provisão financeira, é prosperidade na vida dos irmãos que se envolveram completamente. Existe despojo de guerra. Sabe o que significa despojo de guerra? É um direito que você tem após ter vencido uma guerra. Fica para o seu irmão, tem despojo de guerra também. Restauração de famílias, ambientes de empreendedorismo, geração de novos empregos, ampliação de influência, alcance ministerial, multiplicação, graça, revelação, tudo isso vem em um pacote. E aonde eu quero chegar com a história do Corinthians e do Palmeiras? Por que esse corintiano, ele jogou a camiseta fora e começou a gritar Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras? Porque ele estava dentro de um contexto que não tinha como ele correr. Porque se ele tivesse possibilidade de correr, ele não jogaria a camiseta fora e nem gritaria Palmeiras. E às vezes você é um anfitrião, você é um líder de célula, você é um discipulador, e você sabe, com o passar dos anos, muita coisa se torna comum na nossa vida. Eu sou pastor, tenho 39 anos, e um medo que eu tenho no meu coração, que eu carrego, é que eu perca a paixão, a alegria, o prazer, e faça por fazer. Porque depois que você prega não sei quantas 1000 vezes no encontro, depois que você prega não sei quantas 1000 vezes de domingo, depois que você discipula não sei quantas vezes, você entra no automático e você faz porque você está dentro de um contexto, não porque o seu coração deseja aquilo. Diga para o seu irmão, o seu coração deseja fazer parte de um mover Deus e ver 1000, e os 1000. Às vezes você se tornou um líder de célula porque você está paradinho na igreja assim, e alguém fala, você vai ser o próximo líder. Se alguém comprometido, Deus está levantando você, fala, nossa, e agora eu vou ser então. E a mulher fala, é o seguinte, homem de Deus de verdade tem que liderar. Fala, nossa, agora complicou. É a mulher como fosse a palmeirense, ela vai. Aí você vai. Há muitos anos atrás, o irmão falou, pastor, sabe por que eu sou líder na igreja? Por causa da minha mulher. Ela ficou falando que o homem de Deus de verdade tem que liderar, tem que ser referencial para os filhos, aquela coisa. E eu fui, pastor. Mas hoje para mim é um peso, porque eu fui por ir, eu não enxerguei. E quando eu falo da visão, você só tem alegria por aquilo que você enxerga. Moisés, ele abriu mão de todos os prazeres transitórios do Egito, porque ele contemplava o galardão. Então, porque ele enxergou o galardão, ele abriu mão do mundo.
que um jovem tem dificuldade de abrir mão do mundo? Porque ele não enxergou os benefícios do propósito de Deus. Então, para ele, é muito mais vantajoso o mundo. Por que alguém quer fazer a corte e o outro não quer fazer a corte? Porque um enxergou e o outro não enxergou. Eu vou dizer para você, é muito cansativo para quem não enxergou as coisas. Uma vez um homem, um pastor de idade, o filho disse, eu passei um teste esses dias com meu filho terrível, porque na Páscoa, nós fizemos 4 cultos no domingo, e tiveram 500 adultos nos visitando, e um culto foi 8 horas da manhã, e aí eu não queria fazer, eu queria diminuir o número de culto, porque eu estava com medo. Diga assim, medo é ausência de visão. Eu quero falar sobre visão, transição, ajuste e promessa. E é tão interessante que tudo aquilo que você não enxerga, você tem medo, você tem dúvida, você tem incertezas na sua vida. Depois que uma mulher teve 4 abortos, fala assim para ele, em nome de Jesus você vai ter filho. Ela vai bater em você e falar, amém. Eu tinha umas amigas na Armênia, do seminário, fez seminário comigo, não casou, não conseguiu casar. E aí estava numa idade muito avançada. E o pessoal, você vai casar em nome, amém, amém, amém. Mas ela falava amém, mas aqui ela não acredita, por quê? Por causa da idade. Sara riu quando Deus falou, você vai ser mãe. Falou, está de brincadeira, já passei da idade, estou na menopausa. E assim, muitos líderes não acreditam na multiplicação, porque foram abandonados por pessoas, porque o anfitrião desistiu de abrir a casa, porque o líder de treinamento abriu mão da função dele. E aí você começa a olhar, a obra de Deus lá é espiritual, não é natural. Dificilmente você vai ver na igreja videira um cantor famoso, um artista famoso, um jogador milionário. Porque aqui eles vão ter que passar por um processo espiritual. E esse processo espiritual é para que ele saia de cena e ele entenda o propósito de Deus por depender de Deus. Mas eu tenho meu cunhado, ele fez 5 anos de teologia. E ele conversando comigo, eu falei, mano, ele conhece mais que eu, mas ele não enxergou o propósito espiritual. E eu vou dizer, você pode fazer um curso de casais radicais, mas se você não enxergar dentro de você o que é um casamento, a coisa vai ser muito complicada. E eu quero falar para você sobre esses 4 pilares. E esses 4 pilares, diga assim, um membro incomoda muita gente. Diga, 1000 membros incomoda muito mais. Diga para o seu irmão, um membro incomoda muita gente. 1000 membros incomoda muito mais. Nós teremos 1000 membros aqui, 1000 kids, mover de Deus, plantação de igreja, um avivamento poderoso. E você precisa enxergar isso, irmãos. Nós saímos da Lapa, fomos para o bairro do Limão, fizemos lá 3 cultos, fomos para o miolo da Cachoeirinha, no meio da boca de droga, 3 comunidades cercando a gente, o miolo do PCC, baixo assinado para tirar a gente daquele prédio. E nós, naquele lugar, nos tornamos 1.300 pessoas, empresário congregando, dono de escola particular, traficante mudando de vida, todos os Uber conheciam a gente, a influência no bairro inteiro. Aí eu vou lá e falo, como que consegui uma igreja desse tamanho aqui? Porque, diga assim, um membro incomoda muita gente, 1000 membros incomoda muito mais. Aí se todo mundo começar a enxergar os 1000, você muda completamente a sua vida, isso começa a influenciar. Eu lembro quando eu assumi a igreja, nós éramos 100 adultos mais ou menos, e eu falava 1000, e todo mundo só falava dos 1000. Então quando isso vira um ambiente que todo mundo enxerga, lá em Ezequiel capítulo 37, diga assim, visão, transição, ajuste e promessa. Então o primeiro pilar é a visão. Lá em Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que Ezequiel, ele começou a andar por aquele vale de ossos, e a Bíblia diz que os ossos não estavam secos, estavam muitíssimo secos. Então a vaca, ela não estava no brejo, estava morta. Ele não estava assim sem dinheiro, estava endividado. Eu vou dizer para você, a obra de Deus ela é espiritual. Como que Davi fez história com aquele exército?
Eram pessoas endividadas, angustiadas e atormentadas. Mas Davi enxergou naquele povo o exército que fez história. Então você precisa enxergar. E lá em Ezequiel capítulo 37, Deus fez uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, esse vale aqui, será que esses ossos aqui, eles podem viver? Eu vou dizer para você, quando você chega na sua célula, na sua família, na sua casa, e você começa a olhar, porque Ezequiel ele olhou e olhou muito bem, falou, puxa, as condições são precárias, as coisas são complexas, é muito difícil de acontecer, e eu quero que você entenda o primeiro princípio, que é o princípio da visão. Pastor, como que eu sei se eu tenho uma visão? Pastor, como que eu sei se eu enxerguei algo? Diga assim, precisa fazer barulho. Diga para o seu irmão, precisa fazer barulho. Então você olha assim, lá em Ezequiel 37, e ele falou assim, Deus, o Senhor sabe. E aí, eu vou dizer, Deus criou todas as coisas pela palavra. E Deus disse, Deus foi construindo todas as coisas com a palavra. Então, quando você profetiza, é porque você crê. Agora, quando você não crê, você precisa fluir no Espírito, para que você possa profetizar o que Deus quer fazer. E quando Ezequiel começou a profetizar, algo começou a acontecer. Houve um ruído, aqueles ossos começaram a se mexer. E eu vim aqui hoje para mexer com você. Meu primeiro arraiá que eu fiz como pastor de igreja, nós éramos 163 pessoas, jovens e adultos. Nós alugamos um salão, e eu motivado, pegando fogo, vamos ganhar cachoeirinha e tudo. Eu fui lá, reservei um salão, que o dono era um japonês chato, nipo brasileiro. E aí eu falei, vamos lá, e vamos lá, irmão. E o pessoal assim, olhando para minha cara assim, vamos lá, pastor, vai ser uma bênção. Barraca do milho, barraca do pastel. Tá bom, pastor, legal, vamos lá. Então presta atenção, eu enxerguei, mas os irmãos não enxergaram o arraiá. Teria como ter o arraiá? Teria ou não teria? Até daria para ter, mas seria muito pesado. Lembra a história do palmeirense? Você precisa enxergar o que Deus quer fazer. E eu comecei a ficar muito incomodado, porque, presta atenção, Ezequiel profetizou e os ossos começaram a se mexer. Então você precisa falar, algo precisa tomar forma naquilo que não tem forma. Era muito seco, ele começou a profetizar. E aí, passou uma semana, nada, passou 2 semanas, nada, e aí eu aprendi esse princípio. Eu quero compartilhar com você aqui as chaves que eu aprendi ao longo dos anos. Na 3ª semana, eu percebi que não ia ter arraiá. Por que a nossa visão é assim, o nosso encargo? Porque o encargo não é do líder nem do pastor, é nosso, cada membro é um sacerdote. Então você precisa ter o seu grupo, o seu corpo ali, e ver se todos estão funcionando. E aí eu fiz uma outra reunião, e eu comecei a profetizar, chamar a existência, e eu comecei a falar novamente sobre o arraiá, o que estava por trás do arraiá. Não era comer pastel, pipoca, o arraiá era um meio que Deus iria usar para produzir unidade, para produzir ajuste, para produzir um sonho comum, de mudar para a cachoeirinha. Os irmãos entendem? E aí quando eu consegui transmitir isso para os irmãos, eu percebi que houve barulho. As pessoas começaram a sorrir. Pastor, eu vou dar Coca-Cola. E aí cada um começou a fazer barulho. E eu disse para os irmãos, agora vai acontecer o arraiá. Não tem como não acontecer. Uma célula levou 173 visitantes. 1000 pessoas no arraiá. Pastor, quem que fez isso? Diga para o seu irmão, o barulho. Então quando você fala assim na sua célula, vamos multiplicar, e o pessoal fica assim, porque você enxergou, mas eles não enxergaram, e eles não podem enxergar igual o Palmeiras e o Corinthians. Algo tem que acontecer dentro deles, e eu vim hoje aqui para fazer barulho dentro de você. Diga assim, um membro incomoda muita gente, 1000 membros incomoda muito mais. Diga assim, um membro incomoda muita gente.
Repete. Diga, um membro incomoda muita gente. 1000 membros incomoda muito mais. Diga, um membro incomoda muita gente. 1000 membros incomoda muito mais. Eu vou dizer para você, o inferno vai ser sacudido nesses dias. Sabe por quê? Porque Deus colocou você aqui nesse lugar, plantou você aqui nesse lugar, e você vai enxergar aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. E eu quero te fazer uma pergunta: você enxergou os 1000? Ou você está indo numa onda porque outras pessoas enxergaram? Nós nunca vamos conseguir ser exitosos pela metade. O corpo precisa estar ajustado, ligado, conectado, todos fazendo algo. Isso é o que? Chama-se igreja, edificação, família. E o primeiro princípio, que é o princípio da visão, você nunca vai conquistar o que você não enxergou. Eu atendo muitos pastores dos jovens de vários lugares, e às vezes até outros pastores, e um dia um pastor veio falar comigo: pastor, me dá uma ideia, me dá uma sugestão. E eu falei assim: eu posso te falar uma coisa? Você é um pastor que não tem visão. Então você precisa que alguém te mostre algo para você ir lá fazer. Mas só tem um problema: quando alguém te mostra algo e você vai lá fazer, a primeira dificuldade que você tiver, você vai atrás de uma outra estratégia, porque você não enxergou no seu espírito o que Deus quer fazer. Sabe, você nunca vai desistir daquilo que Deus colocou no seu coração, se você tiver uma visão espiritual dentro de você. Eu disse uma vez para um pastor: eu nunca mais vou falar nada para você, eu só vou afirmar o que você enxergou no seu espírito, porque aí eu posso te ajudar. Diga para o seu irmão: o que você enxergou dentro de você? Então, primeira visão, você vê ali a parábola dos talentos, o homem que saiu imediatamente porque ele enxergou. Eu vou dizer para você, quando você fala com alguém e aquela pessoa enxergou o que você está falando, eu não estou aqui falando de uma igreja de 1000 membros, eu estou falando aqui de uma escola videira, estou falando de um mover no meio dos jovens, de centenas de empreendedores, de uma geração de adolescentes santa, separada, que vai casar virgem. Eu estou falando aqui do Radicais Kids, que vai crescer no meio da igreja, e que vai fazer história, que vai ser ordenado, que vai avançar, que vai constituir família. Eu vou dizer para você, os 1000 é uma promessa divina. E quando você entende que é o que Deus tem para você, você vai colocar a sua vida nisso, e você vai fazer parte de algo que é histórico. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então, o primeiro princípio aqui é o princípio de você ter essa visão. Ezequiel, ele enxergou Deus, a coisa aqui não tem jeito, não tem o próximo líder, nós não temos dinheiro para fazer isso aqui, não tem os próximos discipuladores, não tem os próximos obreiros, eu vou levar muito tempo para treinar uma próxima equipe. Era o que Ezequiel estava enxergando ali. Não dá, é impossível, é complicado. Aí Deus deve ter falado: meu Deus, e agora? Porque ele não entendeu o que é fé. Eu quero fazer, eu já liberei uma palavra. Ezequiel então começa a profetizar, e quando Ezequiel começou a profetizar, começou a haver uma forma. Diga aleluia. Eu jogava bola, então tinha corrida, treinamento, e sempre a última corrida, a gente guardava uma energia ali, e nós sabíamos que os últimos minutos de um jogo, eles são cruciais. Você sabia que tem muitos times de futebol que são muito melhores que os outros, e os outros que não têm tanta habilidade, eles guardam energia para tentar surpreender o adversário no final do jogo, que eles estão cansados. E qual é a habilidade que muitos jogadores têm? A habilidade de dar o último pique no final do jogo. Diga para o seu irmão: esse é o ano da aceleração, o ano não acabou, e o Senhor vai surpreender a sua vida. Eu lembro meu primeiro evento ali na Cachoeirinha, uma irmã falou assim: pastor, as pessoas aqui são pobres, aqui é periferia. Eu falei: vamos fazer o seguinte então, vai para outra igreja videira, porque eu não consigo enxergar o que a senhora está falando, que as pessoas que são pobres. Eu enxergo empreendedores, empresários, profissionais liberais, pessoas que vão gerar emprego, pessoas que vão estabelecer franquias, pessoas que vão crescer, pessoas que vão avançar, pessoas que vão se formar na faculdade, pessoas que vão ser referenciais para outras pessoas. Eu não consegui enxergar o que a senhora está enxergando.
E se a senhora falar mais uma vez, vamos conversar de novo. Porque a senhora vai atrapalhar, você está influenciando, disseminando uma mentalidade que eu não consigo crer. Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Diga para o seu irmão, o que você enxerga na sua célula? Prosperidade ou pobreza? Ezequiel enxergou o natural. Ezequiel enxergou o natural. Mas Deus precisava que ele enxergasse o sobrenatural. E aí ele começou a profetizar. Você precisa olhar para a sua célula, para a sua rede, para tudo que cerca e enxergar o sobrenatural. Oh, aleluia. O segundo princípio é o princípio da transição, de mudar a forma de pensar. Lá em Atos capítulo 6, houve um desajuste, uma crise na igreja primitiva. Porque a igreja cresceu e teve que mudar a forma de entregar as cestas básicas para as viúvas. Presta atenção, aqui é um discipulado, uma pregação, uma mistura de muitas coisas. Você precisa entender, quando você se casa, o seu casamento é de uma forma, não é verdade? Não tem filho, não é verdade? As contas são menores. De repente, você chegou ao seu primeiro filho. Concorda que as contas aumentaram? Não mudou a forma de você ser casado? Não mudou a rotina da sua casa? Aí chegou o segundo filho, as contas aumentaram, não aumentaram? E aí você vai passando por transições na sua vida. Eclesiastes capítulo 3, em 8 versículos acontecem 28 mudanças. Sabe o que significa a palavra transição? Transição significa um lugar de passagem. Eu vou dizer uma coisa, a igreja, ela sempre vai crescer e vai avançar. E nós precisamos crescer junto com a igreja. Pastor, o que é crescer junto com a igreja? É entender, quando tem 100 membros, nós fazemos de uma forma. Então não se requer muito. Eu lembro quando eu assumi a igreja, 90 adultos ali, criação de filho, casamento, era tudo no discipulado individual. Mas de repente a coisa tomou uma proporção muito grande. Aí a gente tinha que fazer seminário de criação de filho, seminário de... Ai pastor, a igreja faz muito evento. Não é que é muito evento, porque agora o corpo cresceu e precisa de mais alimento. E não dá para fazer com um grupinho pequeno. Então, quando acontecem essas mudanças, você precisa abrir a sua mente. Diga para o seu irmão, você precisa pensar como uma grande igreja. Eu digo para os irmãos da Lapa, nós somos uma mega igreja. Então, como se organiza uma mega igreja? Teve final de semana, esse final de semana aqui, lá na Lapa, lá, vai ter um encontro com Deus no hotel para jovens empreendedores. Vai ter um encontro de 2 redes de adulto no sítio. Vai ter o culto de adolescentes. Vai ter o trilho dos vencedores domingo, antes do culto da tarde. Vai ter 3 cultos no domingo. E vai ter também o culto dos jovens no sábado. Vai ter mais alguma coisa? E o domingo Kids. Isso em 3 dias. E aí como é que faz? Então mudou a forma. Ai pastor, antigamente o pastor tomava cafezinho lá em casa. Agora o pastor não vai mais tomar cafezinho. Não, porque como é que faz comer cafezinho na casa de todo mundo? Então você precisa entender que houve uma dorzinha de barriga aqui na igreja primitiva, por conta da entrega das cestas básicas. E você precisa, a igreja cresce, a igreja avança. Então tem o trilho dos vencedores, tem o seminário, tem a conferência, tem a maneira que a gente se organiza. É como um casamento. Vai passar por transições. Tem casal que não é mais feliz. Por quê? Porque teve tantas mudanças no casamento. O casamento cresceu, mas ele pensa ainda como o primeiro ano do casamento. Aí tem discipulador que vira discipulador, mas ele ainda pensa como líder de célula. Um dia eu disse para o irmão, já faz 4 anos que você é discipulador. Por que você ainda pensa como líder de célula? Por isso a sua rede não sai do lugar. O problema não é a unção, é a maneira que você pensa. Vamos pensar aqui num cano grande, e a água vai vazando pelo cano. Se a água não encontrar nenhum obstáculo, a água vai chegar no tempo que tem que chegar, no destino dela. Mas se a água encontrar dentro daquele cano pedra, sujeira e obstáculo, vai demorar mais, vai ser mais complicado. Por que tem célula que avança e outra não avança?
rede que avança e rede que não avança, irmãos que avançam e irmãos que não avançam. Por quê? Não é a falta de unção, é o odre velho num vinho novo. E aí você precisa compreender, por que tem irmãos que empreendem e prosperam, e outros empreendem e não prosperam? Por causa da transição, você tem que transicionar. Ano passado, no mês de novembro, eu recebi uma palavra que Deus iria acelerar todas as coisas da minha vida. Eu falei, meu Deus, e agora? Então eu comecei a fazer academia, eu comecei a acordar mais cedo, eu comecei a ler mais, eu comecei a estudar mais, eu comecei a procurar mais ajuda do pastor, porque eu tive que transicionar a minha vida. Eu falei, meu Deus, se a minha vida já é corrida, agora vai acelerar mais, não dá nem para imaginar como que é essa vida. Aí esses dias eu preguei 13 vezes em 7 dias, e pronto para pegar. Cheguei em casa assim, se me dá o microfone eu prego, porque eu entendi, Deus me disse, você transicionou a sua vida. Sabe aquele pulmão? Estou cansado. Por quê? Porque não transicionou. Se você é casado, o primeiro filho chegou, transicione o seu casamento. Não, é briguinha no casamento, por quê? Porque você não consegue enxergar uma criança no seu casamento. Assim você tem que transicionar. Pastor, agora a igreja está mais séria, está mais organizada. Não é que virou uma organização. Como é que faz para você fazer um encontro com Deus, com 10 redes de adulto? Eu não sei, a pessoa não deu certeza se vai ou não. Mas querido, não tem cama no sítio, estamos no inverno, vocês não amam mais, não é que não amam mais a vida. Então a igreja cresce, tem que se organizando. Então a igreja com 1000 membros tem que ter frente de trabalho na igreja, é os servos, é a conexão, é a administração da igreja, é o adolescente, é o jovem, é o processo, é o trilho dos vencedores, é a cesta básica, é o empreendedorismo, é o casais radicais, e é várias coisas. E às vezes o pastor não vai conseguir liderar tudo, ele vai treinar pessoas. Não, pastor faz acepção de pessoa, por que não sou eu? Aí você começa aquela crise existencial, e você vai atrapalhar a água de chegar, não tem que chegar. Diga para o seu irmão, você está atrapalhando ou está ajudando? Porque está lá um discipulador pensando como líder de célula, ele está atrapalhando a rede dele. Tem gente que faz força para não entender. Você já conversou com alguém que faz força para não entender? Tem pessoas que eu falo, não começa não. Eu vou começar a conversar, mas não faz força para não entender o que é lógico. Lá em Portugal, os portugueses são muito impacientes. Se você fizer uma pergunta para o português que ela é básica, você vai tomar um coice, que você vai passar vergonha. E eu vou dizer para você, tem gente que faz força para não entender o que é tão básico. Tão básico. E aí, esse é um grande desafio de você transicionar. Esse é um dos desafios de uma igreja grande. Essa transição, sabe, de liderança, de treinar pessoas, de você pegar alguém que não... Então, exemplo, a igreja cresceu, aí o pastor vai pegar um irmão que tem um coração, e vai liderar aquele trabalho ali. Aí a pessoa está vendo, não sabe, tinha que ser eu, mas aquele irmão tem um coração, e Deus está levantando ele, e ele tem unção para isso. Mas aí se você falar, não, aí você vai atrapalhar a água de fluir. Eu vim hoje aqui dizer para você, vamos fazer uma aliança aqui, vamos nos conectar, vamos sonhar com aquilo que Deus tem aqui na região de Itaquera. E eu vou dizer uma coisa, todos aqui fazem parte de uma história poderosa. Diga para o seu irmão, é tempo de trabalhar. Então esse aqui é o segundo pilar, é o pilar onde tem uma mudança. Irmãos, eu sofri tanto ao longo dos anos, quando tinha mudança na igreja. Porque aí a pandemia, o encontro é de um jeito, a encontro de criança, não tem sala, tem muita sala, tem dinheiro, não tem dinheiro, e aí você tem que ser o da família que coopera. Você, anjo da guarda, anfitrião, você tem que ser aquele que coopera. Eu preciso entender o porquê. Já pensou, você chega num lugar e tem uma coluna aqui no meio aqui, aí você fala, meu Deus, como é que pode ter uma coluna? Aí você começa a criticar essa coluna. É mais fácil você criticar, porque você não entra na sua cabeça ter uma coluna aqui no meio. Mas antes de você questionar, você deveria perguntar para o engenheiro por que tem uma coluna no meio. Seria mais fácil. Então aqui, na entrega das cestas básicas, teve um porquê, para que os apóstolos pudessem se dedicar mais à palavra. Mas então existe um porquê, tudo existe um porquê.
E quando é igual um casamento, quando você entende o porquê da atitude do outro, fica mais fácil de você estar junto. Eu vou dizer, entenda o porquê dos mil. Não é porque é bonito, porque é lindo. E eu vou dizer para você, não é fácil uma igreja chegar a 1000 membros. Sabe por quê? Porque o diabo sabe. Queridos, o diabo sabe, quando uma igreja chega a 1000 membros, uma nova autoridade do reino espiritual se estabelece naquele lugar. São demônios que vão ser subjugados, resistidos. Os irmãos, você entende a implicação da coisa? É como Deus liberasse uma unção, é como Deus liberasse um ambiente, é como Deus liberasse uma autorização no reino espiritual de coisas que foram rompidas, e o que levaria tantos anos por conta dessa resistência que caiu, você experimenta muito o favor de Deus. O terceiro princípio aqui é, diga assim, ajustar o corpo. E pastor, lá em Efésios capítulo 11, capítulo 4, do versículo 11 ao 16, aqui explica o porquê também. O porquê que tem pastor numa igreja. O porquê que eu tenho que exercer uma função. Aqui também existe um porquê, eu vou dizer para você. Tudo que você faz na sua vida, sem entender o porquê, se torna algo pesado. Por que tem que fazer a corte? Tem gente que faz a corte porque tem que falar que tem que fazer a corte. Eu vou fazer a corte porque tem que fazer. Tem gente que vira líder, eu virei líder porque eu fiz o CTL e eu era o mais comprometido da célula. Mas por quê? Eu não sei, me colocaram lá. Há uns 15 anos atrás, na videira do Tatuapé, eu fui pregar no evento de jovens, eu era jovenzinho, tinha uns 18 anos, só tinha, acho que era, a Lapa foi a primeira multiplicação, foi a primeira, né? Depois foi o Tatuapé. Aí um jovem chorava lá, eu falei, por que você está chorando? Ah, porque eu me frustrei como líder de célula. Por que você se frustrou? Porque eu não sei ser líder. Mas por que você foi liderar? Ah, porque me perguntaram se eu queria. Eu falei, é o meu sonho. Mas ninguém perguntou se eu sabia. E eu fui. E eu vou dizer uma coisa para você. Entenda os porquê. Quando você entende o porquê que tem 4 estágios de uma célula. Quando você entende o porquê de uma multiplicação. Quando você entende os princípios fundamentais de uma célula. Quando você entende o princípio da unidade. Tudo fica mais fácil. Agora, quando você não entende os porquês, você vai ter um conflito interior muito grande. Quer ver, falar de dinheiro na igreja é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque as pessoas não entendem o porquê. Jesus falou mais de 2000 vezes nos evangelhos. Dinheiro, bens, campo e herança. Foi o que mais Jesus falou nos evangelhos. Mas por quê? Porque as pessoas têm dificuldade com dinheiro. Você fala sobre dinheiro, ambiente. Um dia eu disse para os irmãos, que tipo de igreja nós vamos ter? Uma igreja próspera ou uma igreja de qualquer jeito? Depende da família. Diga assim, a família vai responder, diga a família. Diga, eu faço parte da família. Então, quando você entende o porquê, você se envolve naquilo. Quando você entende o porquê, você coloca a sua vida naquilo. Quando você entende o porquê, você vai passar dias difíceis, porque você entendeu o porquê. Queridos, entender o porquê é uma grande libertação que você pode alcançar na sua vida. Caim, ele trouxe uma oferta para Deus, sem entender o porquê. Eu tenho que levar, eu levei, a primícia, tem que levar, e não entende o porquê. Quando você entende o porquê, você é livre. Deus chamou você para ser livre. Eu vou dizer, a vida cristã, ela é leve, ela é prazerosa, mas ela precisa ter um sentido, ela tem que ter um propósito. Quando você entende o propósito, você se entrega, você se consagra àquilo. E sabe que uma vez foram abrir uma hamburgueria, o porco falou assim, vamos fazer o porco e a galinha fez uma sociedade. O porco falou o seguinte, eu vou entrar com bacon, minha vida está nisso aqui. E a galinha falou, então, eu vou entrar com os ovos. Sabe o que significa? O porco entrou com a vida inteira dele. E a galinha entrou só com a metade, só com os ovos. E eu vou dizer, numa família assim, tem gente que entra com a vida. Outros entram só com a metade. Tudo depende daquilo que você enxergou. Diga para o irmão, você enxergou os 1000? E o último princípio onde eu quero chegar, você precisa crer que é uma promessa. Diga assim, Deus vai acelerar a sua vida, meu irmão. Vai acelerar a sua célula, acelerar o seu discipulado, acelerar a unção do Espírito na sua vida. Ele vai, e aqui que eu quero chegar, que é a cereja do bolo. Isaías capítulo 60, versículo 22. Abra a sua Bíblia.
Diz assim: o mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Estou lendo em outra tradução, diz assim: na hora certa farei que isso aconteça depressa. Eu vou ler de novo, isso aqui é forte. O mais pequenino se tornará 1000. Quando eu entendo, falei, Deus, se o menor vai se tornar 1000, então eu tenho que chegar nos 1000, que eu sou o menor. Se eu não chegar no 1000, eu sou o que? Eu não estou nem na Bíblia. Você sabe que unção e ambiente você desfruta. Uma vez um jovem, ele mudou para a Casa Verde, ele começou a me ouvir todos os domingos, ele era vendedor. E eu sempre prego assim, de uma maneira muito ativando a fé das pessoas. E ele estava pensando em mudar de profissão, porque como vendedor ele não conseguia vender muito. E eu comecei a pregar, e ele começou a crer, ele começou a vender muito, vender. Ele começou a ficar assustado. E aí ele mudou para um outro bairro aqui de São Paulo, e ele teve que mudar de igreja. E aí, acho que ano passado eu fui pregar nessa igreja, no evento dos jovens, aí eu encontrei, nem sabia que ele congregava na Casa Verde. Pastor, pastor, deixa eu falar uma coisa, quando eu comecei a congregar na Casa Verde, eu ia mudar de profissão, porque como vendedor era muito difícil. E eu comecei a te ouvir, e algo começou a acontecer dentro de mim, que o Senhor fala sobre prosperidade, avançar, crescer, testemunhar, pregar o evangelho, se mover, e não sei o que. Eu comecei a enxergar, na segunda-feira eu vendendo, prosperando, crescendo, sendo supervisor, comecei a enxergar no meu espírito, e eu comecei a prosperar muito, mas tem um problema. Quando eu mudei, e eu fui para outra igreja, videira, e aí não tinha esse ambiente, e as vendas começaram a cair, e eu deixei de ser vendedor. Sabe o que significa? Diga assim: ambiente forma uma identidade. Então essa historinha, pastor, eu vou na metade da conferência, pode pagar metade? Você como anfitrião, você como líder, você está perguntando isso, você vai aceitar o ambiente, no lugar que você cerca. Vai no Cinemark, fala, querido, eu posso assistir só metade do filme do Thor? Pode pagar metade? Vai chamar a polícia para você. E por que você acha que na igreja você quer barganhar e nem no mundo aceita as suas barganhas? Tem gente, você ora para ser próspero, mas dorme com a pobreza, com a camiseta do vereador. Seja uma pessoa nobre. Sabe por quê? Esse versículo aqui, ele é uma promessa de aceleração. E aí quando você descobre, eu tenho um tio lá no Ceará, que ele é agricultor, e a última vez que eu fui para o Ceará, ele pediu lá um empréstimo no banco para comprar semente, e um empréstimo muito alto, e aí ninguém estava semeando porque não estava chovendo. Eu falei, tio, ele falou, Ricardo, eu posso ter os defeitos que for, mas eu consigo discernir quando vem chuva. E essa semana vai chover. Eu falei, ele é louco mesmo. Ele é louco. Tudo seco no Ceará. Sabe o que aconteceu naquela semana? O que ele fez? Ele discerniu o que iria acontecer, e ele percebeu, pegou o empréstimo, comprou a semente e semeou, e Deus mandou a chuva. Sabe o que é fé? Fé é você comprar um guarda-chuva com o céu azul, sem ter nenhum sinal que vai chover. Quando Deus falou com Elias que ia chover, não tinha nenhum sinal de chuva, mas ele creu naquilo que Deus falou. E o mais pequenino se tornará 1000, o menor, uma nação poderosa. Aqui diz assim, eu sou o Senhor. Em outras palavras, eu sou Deus, eu defino as coisas, eu sou dono dos tempos, das estações, eu defino como vai ser as coisas. Mas eu quero chegar aqui num ponto desse versículo que fala assim, na hora certa farei com que isso aconteça depressa. Presta atenção, aqui então está falando, tem uma hora certa.
na hora certa, eu vou fazer que aconteça depressa. Você já conhece alguém que parece que ele viveu uma coisa muito rápida, mas para ele demorou muito? Ai, querida, já nasceu o seu neném, passou tão rápido, ela vai dar um tapa. Uma mulher grávida, o tempo não passa para ela, nem para o marido. Mas para quem está de fora, passou muito rápido. Mas para a pessoa que passou aquele momento de dor, não passou rápido. Vai numa construção, que estão colocando na fundação. Você não vê, não é só porrada, fundação. De repente chegou o tempo. Por que chegou o tempo de construção? Porque a fundação já foi colocada. Então você precisa discernir se os fundamentos já foram colocados. Quando você percebe que os fundamentos já foram colocados, pastor, quais são os fundamentos? Diga assim, todos enxergaram. Diga assim, todo mundo enxergou. Mudamos a forma de pensar. Ajustamos o corpo. E cremos na promessa. E aí, aonde que eu quero chegar? Pastor, como que eu sei se chegou o tempo dos 1000? A Bíblia diz em Eclesiastes que tudo ao tempo de Deus é o quê? É formoso. Diga, tudo ao tempo de Deus é formoso. Isso significa que aquilo que não é no tempo de Deus não tem formosura. E se Deus falou com o pastor Alexandre, mostrou para ele uma visão espiritual, que esse ano nós iríamos romper a barreira dos 1000, ele é o anjo que representa o Senhor nessa igreja aqui. E aí, cabe a você agora, olha o que a Bíblia diz, no meu tempo farei apressadamente. E aí, eu vejo os irmãos aqui animados, motivados, cheios do Espírito Santo, felizes. Eu percebo que é o tempo de Deus. E se a gente percebe que é o tempo de Deus, a Bíblia diz que Deus apressaria o cumprimento dessa promessa. Diga para o seu irmão, você está entendendo o que o pastor está falando? Queria chamar os irmãos do louvor. Presta atenção aqui, ó. Vou falar para você uma coisa aqui, ó, muito importante. Presta atenção aqui, ó. Existem pessoas numa igreja que elas são fundamentais em uma igreja, que elas são as colunas. A coluna é aquela que sustenta a construção. Então, são discipuladores, são líderes de célula, e aí tem os tijolos, que são fundamentais também em uma construção. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quem você representa nessa igreja? A galinha ou o porco? Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você. Todas as pessoas que conseguem enxergar o que Deus quer fazer naquele lugar, essas pessoas, elas vão crescer junto com a visão daquela igreja. Essas pessoas serão as pessoas mais prósperas da igreja. Prósperas no casamento, prósperas financeiramente, prósperas emocionalmente, prósperas de sabedoria, porque presta atenção aqui que eu vou dizer para você. Ouve, Jesus diz, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Sabe o que significa? Tem gente que tem ouvido, mas é surdo. É aquele que faz força para não entender, ele é surdo. Está claro, mas ele faz força, ele está, é normal, taquera, videira, é normal. Preste atenção no que eu vou dizer, em momentos proféticos, você não pode viver de qualquer jeito. Porque se você viver em momentos proféticos de qualquer jeito, você perde a oportunidade. É como um surfista, se ele perder a onda, se ele perder o tempo da onda, ele não consegue surfar. Ele pode ser o melhor surfista, pode ter a melhor prancha, mas se ele perder a onda, ele não consegue disputar o campeonato dele. E o que você tem enxergado nesses dias, aqui na igreja? Eu vou dizer, há um ambiente profético, que você precisa enxergar, entender, se quebrantar, se derramar, se envolver, se aliançar e se envolver. Isso vai transformar a vida dele. Eu não vim chamar você aqui hoje para fazer parte de uma igreja e permanecer com a sua casa aberta. Eu vim chamar você para fazer parte de uma coisa que é histórica. Eu fui uma vez numa cidade do interior, uma igreja com 7.000 membros. 7.000 membros. São mais de 100 pessoas trabalhando na rua.
irmãos, juiz, médico, um lugar no extremo de uma cidade do interior, e vinham pessoas de outra cidade congregar naquela igreja, e eu fui estudar, conversar com os irmãos daquela igreja, como que vocês experimentaram um mover tão poderoso? Eles disseram, quando nós éramos poucos, nós tivemos um sonho, aqueles que entraram de cabeça naquilo que nós sonhamos, foram aqueles que fizeram a coisa acontecer, e são as pessoas mais referenciais da igreja. Sabe o que transforma você? É o processo de lapidação. E eu quero fazer um convite hoje para você, você que quer ofertar sua vida, você que quer mudar a sua postura nesses dias, você que quer ir até o último dia desse ano, sonhando, se mobilizando, se envolvendo nos 1000. Sabe, você não deveria falar outra coisa a não ser 1000. 1000. O pastor Abe Uber, não sei se vocês conhecem, quando ele começou a igreja em Santarém, eram pouquíssimas pessoas, e todo o culto lhe dizia, eu quero convidar as milhares de pessoas a ficarem de pé, para nós começarmos o nosso culto. Eu lembro quando estava na Cachoeirinha, todo domingo, quero convidar os milhares de irmãos a ficar de pé, porque nós vamos começar o culto. Ninguém acreditava. Lembra o palmeirense, o corintiano? Mas o ambiente foi tomando forma, aquilo foi entrando no coração das pessoas, e isso começou a transformar o ambiente. Eu vou dizer, você faz parte de uma grande igreja, você é canal nessa grande igreja, você é coluna nessa grande igreja. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu queria que você se juntasse ao seu discipulado, os irmãos do seu discipulado. Se junte ao seu discipulado, aos irmãos, companheiros de jugo. Quero que você faça uma roda. Quero que você preste atenção aqui, faça a sua roda. Sabe, se você quer ter algo diferente, você precisa fazer algo diferente.